Algumas verdades não chegam de fora. Elas surgem de dentro, no momento exato em que você percebe que não tem mais como fingir que não sabe do que é capaz. Existe uma diferença fundamental entre medo de julgamento e medo de ser visto. No vídeo anterior, falamos sobre a crítica, mas agora precisamos ir além, porque o que paralisa a maioria das pessoas não é exatamente o que os outros vão dizer. É o que acontece dentro de você quando percebe que pode ser maior do que permitiu a si mesmo acreditar. Ser visto não é apenas ser observado, é ser reconhecido. E reconhecimento elimina a possibilidade de continuar fingindo que você ainda não está pronto. Enquanto você permanece invisível, pode manter a narrativa confortável do ainda estou me preparando. Pode sustentar a ideia de que seu potencial ainda não foi realmente testado. Pode proteger a fantasia de quem você poderia ser sem nunca precisar confrontar quem você está escolhendo ser agora. Mas quando você começa a aparecer, a fantasia precisa virar responsabilidade. E responsabilidade não oferece o mesmo conforto que a promessa oferecia. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente trabalha a favor daquilo que aceitamos como identidade. Se sua identidade ainda é alguém em construção, alguém que ainda está chegando lá, alguém cujo momento ainda não chegou, sua mente encontrará formas criativas e silenciosas de mantê-lo exatamente nesse estágio. Porque crescer exige abandonar a fase de promessa e entrar na fase de entrega. E entrega é exposição. Existe um momento silencioso que quase toda pessoa já viveu pelo menos uma vez. Um momento em que você percebe com clareza incomum a sua própria capacidade real. Uma ideia que poderia funcionar de verdade. Uma habilidade que começa a se destacar, de forma que não pode mais ser ignorada. Uma visão que parece maior do que seu círculo atual consegue comportar. E junto com essa percepção, surge um desconforto que não é externo. Não é medo das pessoas, é expansão interna. É o sistema que foi construído para sobreviver, encontrando uma versão de você que ele não reconhece como segura. Porque ser visto exige que você sustente uma nova versão de si mesmo. E essa nova versão não tem os mesmos álibis. Não pode mais culpar falta de oportunidade. Não pode mais se esconder atrás da insegurança como se fosse humildade. Não pode mais dizer que ninguém percebeu seu valor quando o valor já está sendo percebido. Quando você é visto, você é convocado. Convocado a agir no nível daquilo que demonstra publicamente. Convocado a manter coerência entre o que mostra e o que entrega. Convocado a sustentar um padrão que agora tem testemunhas. E muitas pessoas preferem a invisibilidade confortável à visibilidade exigente. Não porque não queiram crescer, mas porque não querem carregar o peso da própria capacidade. Existe algo paradoxal aqui que merece ser examinado com honestidade. Você deseja reconhecimento, mas teme a cobrança que vem com ele. Deseja que percebam seu potencial, mas teme ter que provar consistência de forma sustentada ao longo do tempo. Deseja sair da sombra, mas não quer abandonar o lugar onde os erros passam despercebidos e as falhas não precisam ser explicadas. Hill falava sobre decisão como ponto de virada. Mas decisão verdadeira não apenas muda o que você faz, muda sua posição no mundo e a relação que você passa a ter com a expectativa que essa posição gera. Quando você decide aparecer, muda sua relação com exigência, e a exigência mais pesada não vem dos outros, vem de você mesmo. Você sabe que poderia entregar mais. E quando começa a ser visto, essa verdade deixa de ser teórica e segura. Ela vira prática, ela vira compromisso, ela vira responsabilidade diária. Talvez o seu medo não seja das pessoas. Talvez seja do compromisso que surge no momento em que você para de se esconder. Porque no fundo, em algum lugar que não engana, você sabe, se for visto com a sua capacidade real, não poderá mais fingir que não sabia do que era capaz. E essa consciência é mais desafiadora do que qualquer julgamento externo que você já imaginou enfrentar. Mas isso é apenas a superfície. Existe uma camada ainda mais profunda que determina por que esse medo continua operando, mesmo quando você o reconhece. Existe uma razão estrutural para o medo de ser visto. Uma razão que vai além da insegurança comum e que a maioria nunca examina com a profundidade que ela exige. Ser visto ameaça a identidade antiga. E identidades não morrem facilmente. Elas resistem, elas negociam,
elas encontram formas sofisticadas de se manter relevantes, mesmo quando já não servem. Durante anos, você construiu uma versão de si mesmo que aprendeu a sobreviver dentro das condições disponíveis. Uma versão que se adapta ao ambiente, que evita conflitos desnecessários, que não chama a atenção além do que é seguro chamar, que se mantém dentro de um perímetro onde a previsibilidade oferece proteção. Essa versão cumpriu uma função real. Garantiu aceitação nos grupos que importavam, garantiu pertencimento quando pertencer era necessário, garantiu uma forma de segurança que a exposição nunca conseguiu oferecer. Mas ela não foi construída para a expansão, foi construída para a sobrevivência. E existe uma diferença enorme entre os dois que se torna impossível de ignorar no momento em que você tenta crescer além dela. Quando você começa a se destacar, cria uma tensão interna entre quem você era e quem pode se tornar. E essa tensão ativa a resistência. Não porque você não queira crescer conscientemente, mas porque crescer exige algo que ninguém costuma nomear com clareza. Exige luto. Luto da antiga autoimagem que se sustentava na invisibilidade. Luto das justificativas antigas que faziam sentido dentro do limite anterior. Luto da narrativa confortável de alguém que ainda está chegando lá e que por isso ainda não pode ser cobrado. Quando essa narrativa desaparece, o que fica é você. Sem filtro, sem proteção, sem o argumento de que ainda não chegou a hora. Napoleon Hill afirmava que a imaginação pode ser criativa ou sintética. A imaginação criativa constrói. A imaginação sintética reorganiza o passado para criar cenários de futuro. E a maioria das pessoas usa a imaginação para criar cenários detalhados de fracasso público ao se expor. Ensaia mentalmente as críticas, antecipa as rejeições, constrói com precisão o pior cenário possível e o usa como argumento para não tentar. Mas o que raramente é percebido e que muda tudo quando é que o verdadeiro medo não é fracassar publicamente, é ter sucesso publicamente. Porque sucesso visível muda sua posição dentro do ambiente, muda as expectativas que as pessoas passam a ter, muda as responsabilidades que surgem sem que você precise pedir. E responsabilidade elimina definitivamente o direito de permanecer pequeno como se fosse uma escolha neutra. Você já observou o que acontece quando alguém ao redor começa a se destacar? O ambiente reage. Alguns apoiam com genuinidade, alguns criticam com disfarce de preocupação. Alguns testam os novos limites para ver se a mudança é real ou temporária. Mas o teste mais difícil não vem das pessoas ao redor, vem de dentro. Você se pergunta silenciosamente, nas horas em que ninguém está olhando: conseguirei sustentar esse nível? Conseguirei manter coerência com o que comecei a demonstrar? E se perceberem que não sou tão capaz quanto o momento sugeriu? Essa não é a síndrome da incompetência real. É a síndrome da incompatibilidade entre a autoimagem que ainda carrega e o potencial que está começando a aparecer. E enquanto sua identidade interna for menor do que sua capacidade real, ser visto será genuinamente desconfortável, porque cada olhar externo funcionará como espelho, e espelhos não escolhem o que revelam e o que ocultam. A solução para isso não está em buscar mais confiança superficial, não está em técnicas de presença ou em aprender a parecer mais seguro. Está em reconstruir identidade, em aceitar internamente, sem performance e sem pressa, que você não é mais a versão que precisava se esconder para existir. Que crescimento não é arrogância disfarçada, é alinhamento entre quem você é e como você se permite ser visto. Que o desconforto da visibilidade não é sinal de que você não pertence ao próximo nível, é sinal de que está atravessando a distância entre o que era e o que está se tornando. Quando você compreende isso com profundidade real, o medo começa a perder a autoridade. Não porque desaparece completamente, mas porque você deixa de interpretá-lo como aviso de perigo e passa a reconhecê-lo como sinal de expansão em andamento. Visibilidade deixa de ser ameaça, passa a ser consequência natural de alguém que parou de conter o que nunca deveria ter sido contido. Você não temia os outros, temia a responsabilidade do seu próprio potencial reconhecido, e permanecer invisível era a forma mais eficiente de nunca precisar confirmar ou negar o que sabia que era capaz. Existe um vídeo aqui que aprofunda exatamente o que acontece depois que essa compreensão se instala.
Ele se chama O que acontece quando você para de se esconder. E o que está lá vai mostrar não apenas o que muda externamente, mas o que se reorganiza de forma irreversível quando você decide abandonar definitivamente a versão que aprendeu a sobreviver sendo menor do que poderia ser. Não é confortável, mas é o passo que muda a estrutura. E estrutura mudada muda tudo o mais.